tudo bem? Eu me chamo Daniel Medeiros e vou apresentar para vocês a resolução de algumas questões de filosofia do simulado para o Enem. Vamos conversar, né? Não só responder, que é o objetivo principal, mas também aprender um pouco sobre leitura de questões, estratégias de questões e conteúdo, evidentemente. Então, quando a gente faz uma prova, a melhor coisa que a gente tem para fazer é depois fazer o que a gente está fazendo aqui, uma resolução cuidadosa da prova. Se você erra, você tem, acompanhe isso, você tem quase sempre 4 razões por ter errado uma questão. A primeira, todos nós já cometemos esse erro, distração. A gente ficou um pouquinho ali, ou está cansado, está um pouco distraído, tudo bem. É fácil de corrigir, né? Trabalhar o foco. Segundo, você não leu de maneira adequada, ou seja, uma dificuldadezinha às vezes da leitura, a gente chama isso de leitura competente. Então tem que treinar esse tipo de leitura, principalmente a leitura das disciplinas, que nos leva ao terceiro tipo de erro, que é o erro do vocabulário. Como cada disciplina tem uma linguagem própria, muitas vezes você se depara com uma palavra que você não entende. E aí, às vezes, você erra a questão por causa disso. Como você erra a questão por causa disso, você já sabe como corrigir. E a quarta, que é a clássica. Você errou porque você não sabia o conteúdo. A pergunta fez uma pergunta direta e você não sabe responder. Essa também é fácil de corrigir, basta voltar aos seus materiais didáticos e procurar lá a resposta, ou perguntar ao seu professor ou professora, ou coisa que o vale. Então é importante a gente fazer esse trabalho para a gente tabular os erros e a natureza dos erros, porque isso vai fazer com que a gente corrija os erros de maneira mais eficiente. Vou dar alguns exemplos aqui, não precisa fazer muito, vou fazer alguns exemplos para que a gente, enfim, apresente essas questões. Temos aqui uma pergunta, vamos começar sempre pelas letras miúdas. Temos o autor e temos o tema, o fundacionalismo de Descartes. Veja que você, né, que é um bom estudante, você está lá levando a sério, lógico que você reconheceu aqui o nome do filósofo Descartes. Então vamos tentar agora, como o texto é longo, vamos tentar ler o enunciado para ver se o enunciado nos dá informações suficientes para a gente responder. Se não der, a gente volta para o texto. Essa é a estratégia, ok? Então vamos ver. Está lá o enunciado que diz assim, ó, Descartes foi um crítico do método indutivo. Outra expressão que precisa saber o seu conteúdo. Mas ali o enunciado foi bacana e explica. Ó, o método indutivo é aquele que analisa os casos particulares para identificar uma lei geral. É você analisar um determinado fenômeno, depois você repetir 10 vezes, 20 vezes, ele dá sempre o mesmo resultado. E aí você pode concluir, toda vez que se somar A com B, o resultado será C. Então isso é um método indutivo, você parte dos exemplos particulares para formular uma regra de natureza geral. Observe o conhecimento aqui. Descartes foi um crítico desse método. Vamos ver aqui, ó. Em seu lugar, ele privilegiou a razão, desenvolvendo um método fundamentado na geometria para atingir ideias. Então aqui está a pergunta. É uma pergunta difícil, uma pergunta que exige conteúdo, pergunta que exige compreensão, exige vocabulário. Esse é o tipo de questão exigente. A gente diz, na experiência de preparar alunos e alunas para os vestibulares, que é uma pergunta seletiva. Quem acerta dá um salto na frente da concorrência. Quem erra fica ali um pouquinho prejudicado, né? Então vamos ver aqui para a gente entender. E aí vejam, temos ali 5 palavras. Você vai ter que escolher qual a palavra que, segundo os seus conhecimentos de Descartes, Descartes vai então buscar por meio desse seu método fundamentado na geometria, na matemática. Para Descartes, a verdade é como a matemática. A verdade, para ser verdade, ela tem que ser clara e distinta. Assim como 2 mais 2 é igual a 4, que é o que os matemáticos chamam de axioma. Um axioma é aquilo, preste atenção agora, o que é um axioma? É aquilo que você não precisa fazer a operação mental. Aquilo, a resposta surge assim como um flash, surge de maneira imediata na sua cabeça. Então, quando você pega 2 mais 2, você não precisa fazer a operação matemática, você diz, é óbvio que isso é 4.
Então, exatamente essa é a natureza da verdade para Descartes. Ou seja, a verdade para ele é aquela que aparece na nossa cabeça, assim, sem qualquer interferência do mundo externo, sem precisar fazer experiências como no método indutivo. Essa é a explicação. Agora, como é que nós chamamos essas ideias que já estão na nossa cabeça, que não precisam da influência externa e que basta que a gente vá, né, procurar essa resposta que já está lá. E é este o método cartesiano, procurar as respostas que já estão na nossa razão, já estão lá. Uma coisa que já está lá e que não sofre interferência do meio externo é uma ideia, que nome que você dá a ela? Espero que a dica tenha sido suficiente para que você saiba responder, né? São as ideias inatas. Então, para Descartes, todos nós somos providos de razão. Por isso, todos nós somos capazes de conhecer tudo que a razão é capaz de conhecer, porque isso é da natureza humana. Então, por que a gente não conhece? Por que não tem todo mundo é gênio de matemática, física, química? Porque precisa de método. Falta apenas o método. Por isso, Descartes escreve um livro fabuloso chamado de O Discurso sobre o Método, no qual ele explica qual caminho seguir para atingir as verdades que estão lá na nossa razão. Ok? Então, esse é o exemplo de uma questão. Se você acertou, parabéns, porque, como eu disse, uma questão difícil, né? Vamos dar um outro exemplo? De novo, vejam que as estratégias das questões quase sempre são as mesmas. É até um pouquinho monótono, mas, enfim, isso nos dá até uma tranquilidade. Eu sei que quando eu for abrir a prova de filosofia do Enem, na verdade a prova de humanas, né, em que estão inseridas as questões de filosofia, eu sei que o modelo das questões será mais ou menos como este. Então é bom, né? Nos dá até uma certa experiência, um certo know-how, né? Já sabemos como fazer. Né? Então, de novo, temos o texto, está lá o autor, e agora temos ali um outro assunto, teorias da arte. Teorias da arte. Então é um assunto sobre esta temática. Vamos usar a mesma estratégia? Vamos lá para o enunciado para ver se ele nos ajuda? Se não ajudar, seremos obrigados a voltar para o texto. Então o enunciado diz assim: enquanto Platão, quando começa o texto com enquanto, você já sabe que é uma questão de comparação. Enquanto isso, aquilo, enquanto um, aquele outro. Então a gente vai pegando essa manha. Então essa questão vai nos pedir para que a gente estabeleça algum tipo de comparação. Então, enquanto Platão possuía um certo desdém em relação às artes, veja a importância de ser um leitor competente. Se eu não sei o que quer dizer a palavra desdém, aí já me atrapalha todo. Desdém é não dar bola, né? Você desdenha alguém, né? Então você não dá muita importância. Então, enquanto Platão não dava muita importância às artes, em especial as pictóricas, de novo, o que é arte pictórica? São as pinturas. Por sua vez, Aristóteles desenvolveu uma teoria estética mais complexa, em que defendia que a obra de arte possibilitava a purificação das paixões, principalmente a compaixão e o temor, despertando, e aí tem lá 5 palavras que você tem que escolher para dizer qual é, segundo Aristóteles, o sentimento que é despertado pelas artes. No caso, se Platão era invocado particularmente com as pinturas, Aristóteles era particularmente apaixonado pelas tragédias. Cuidado, tragédia no sentido grego são aquelas representações teatrais onde grandes personalidades se envolvem em questões bastante difíceis que também costumavam envolver deuses. Então, as tragédias gregas, as grandes tomadas de decisão, envolvia suspense, envolvia crime, histórias que serviram de base para muito filme bom que passa hoje aí nos canais de televisão. E para Aristóteles, o público que ia assistir esses espetáculos, esse público ele era tomado por esses sentimentos
ele se envolvia, como de resto a gente se envolve às vezes quando assiste um filme, né, ou lê um bom livro, e aí no fim, quando a tragédia chegava ao fim, o público tinha aquele respiro, seja enfim, de finalmente aquilo ter acabado, seja de sofrimento que finalmente foi embora. E Aristóteles dizia que esse processo, olha a palavra que ele usa ali, purificação, esse processo de purificação era algo que fazia bem para a sociedade, porque aliviava as tensões do dia a dia. A questão se resolveria se você soubesse qual a palavra que melhor traduz essa ideia de purificação. Eu vou dar a resposta para você. Essa palavra é a palavra catarse. Catarse. Catarse quer dizer justamente purificar, né? Lá na Idade Média existiu um movimento que foi considerado um movimento herético contra a Igreja Católica, que se chamava cátaros, que também quer dizer os puros. Então essa palavra grega é a palavra purificação. Para Aristóteles, exatamente a obra de arte, particularmente o teatro, tinha esse dom, esse condão de gerar esse processo catártico. Mais ou menos, quem já aí andou de montanha-russa sabe o que eu estou falando. A catarse é exatamente aquela sensação que você tem depois que o vagão vai naquela subida lenta, quando ele desce fazendo ali aquele grito que você dá, você sai, por isso que faz tão bem às vezes passear na montanha-russa, porque você sai aliviado, né? Essa ideia é a ideia da catarse, ok? Questão difícil, só para vocês verem. Muita gente diz assim, filosofia no Enem é só ir lá, ler, interpretar. Você está vendo que não é bem assim. Você precisa do conteúdo, você precisa das suas aulas, você precisa do seu material didático, você precisa de toda essa estrutura que vai, né, de seus professores, professoras, que vão, evidentemente, orientá-lo quanto a esse conteúdo. Então, na verdade, é uma soma. Eu preciso ter vocabulário, eu preciso ter leitura competente, eu preciso ter conteúdo, ter estratégia. Vários. Por isso que as provas são provas seletivas. Vamos selecionar o que são os melhores para entrar na universidade. São os leitores mais competentes, aqueles que têm maior capacidade de interpretação, maior universo, vocabulário. É isso que a universidade quer, para fazer os diversos cursos que vocês desejam. Bom, vou dar mais um exemplo, ok? De novo, não vamos nos estender muito, repito, porque vai ficando, né, monótono, você vai dizer, agora já estou cansado. Não, o importante é prestar bem atenção, ter foco e rapidinho a gente já termina. Então, temos aqui mais um texto, aqueles enormes. Novamente, autor, olha ali, vamos prestar atenção na referência. Górgias, o Manifesto Platônico pela Filosofia. Quem será esse Górgia, né? Esse aqui, ó, só para a gente fazer um pouquinho diferente, vamos ler esse texto, tá? É rapidinho. Então diz assim, ó, com o Górgias é o nome de um personagem, mas é também o nome de uma obra de Platão. Então Platão escreve uma obra fazendo referência a um personagem que existiu mesmo, chamado Górgias. Então, com o Górgias, ali está se referindo ao personagem ou ao livro? O Górgias, evidentemente, está se referindo ao livro, né? O Górgias, a obra. Deparamos-nos com uma das mais importantes obras de Platão e também uma das mais longas. De todos os diálogos, só a República e as leis são maiores. Isso não tem a menor importância. Em nenhum outro, as componentes filosófica e dramática da arte de Platão são tão poderosamente combinadas como no confronto aqui encenado entre Sócrates e seus sucessivos interlocutores. Platão retoma o antigo tema moral grego, que consiste na escolha entre dois tipos de vida, e transforma-o num debate filosófico sobre os princípios da moralidade e a natureza da vida boa. E representa esses objetivos com uma intensidade inesquecível na forma como dá vida a Sócrates e aos seus adversários. Então é um bom texto, resume bem a obra. Então é um diálogo em que, de um lado, o personagem é Sócrates, de outro lado, são vários interlocutores, inclusive Górgia. E o tema desse diálogo, que segundo aqui o comentário é bastante intenso, o tema é a discussão da moral, é a discussão sobre o que é uma vida boa. Ok? Agora vamos para a questão, para ver o que a questão
quer saber da gente. Né? Vamos ver se esse texto vai nos ajudar. Então lá vai. O enunciado diz assim: Platão dividiu a alma em 3 partes. Uma responsável pelos desejos, uma responsável pela autoconservação, né, a sobrevivência, e outra responsável por gerir as 2 anteriores, por comandá-las, controlá-las, administrá-las. E a pergunta é, são elas respectivamente? Então veja, né, apesar do texto ser um texto interessante, não nos ajuda em nada. Né? Essa, inclusive, classificação da alma está em outra obra de Platão, que é a República. Então é aquilo, né? Mas de qualquer maneira também não prejudica muito. Aqui, gente, ó, vou dizer a vocês, se vocês forem bons leitores, conhecerem bem vocabulário, vocês vão conseguir responder essa questão, mesmo que eventualmente vocês não lembrem deste conteúdo. O Platão comparava o Estado como o corpo humano e dizia que o corpo humano, a sociedade, o Estado tem características semelhantes. Tem uma cabeça que pensa, né? Tem braços, né, e peito forte, musculosos para defesa. E tem o que ele chama da região aqui do baixo ventre, que são os desejos. Então, para ele, também a sociedade possui pessoas que são mais desejantes, pessoas que são mais fortes e pessoas que são mais inteligentes. E, para concluir, dizia ele, assim que deveria ser organizada a sociedade. Quem tem cabeça deve mandar. Quem tem braços fortes deve proteger. E o desejo deve ser destinado a atividades como o comércio, a produção, para justamente gastar aquele desejo. Muito tempo depois, Freud vai chamar esse gastar de sublimação, mas não vem ao caso. Numa outra obra dele, Platão deixou cerca de 30 diálogos. Numa outra obra, Platão, uma obra chamada Fedro, Platão cria uma metáfora de uma biga com 2 cavalos. Um cavalo é o desejo, outro cavalo é a autoproteção. E o condutor da biga é a razão. Então, cabe a ele ir controlando os outros 2 cavalos, os cavalos da biga. Agora, qual palavras, pela ordem, qual é a palavra ali que melhor traduz desejos? Bom, aqui o macete é óbvio, né? A terceira só pode ser a razão. Então, nós temos ali 3 alternativas, a C, a D e a E, que falam em razão. Agora, nós precisamos resolver as outras 2. Né? Desejo, a defesa, pessoa que, né, o cara que cuida da defesa, normalmente é uma pessoa, né, que enfrenta, né, que tem essa capacidade de brigar com os outros. Quais as palavras que traduzem isso? Eu vou dar a resposta para vocês verem como o vocabulário é fundamental. A gente pode chegar a toda a compreensão da questão e a gente não conseguir chegar na resposta. Então, concupiscível é aquilo que tem a ver com o desejo. Irracível, que é irracível daquela ideia, né? Da raiva, da ira, que tem a ver com a questão, né, da ação contra os outros. E razão, evidentemente, essa a gente já sabia. Então, uma pergunta que tinha um texto que não nos levou a lugar nenhum, que tinha um enunciado que fazia uma tradução e nos colocava numa espécie de um certo beco, né, que era o da e agora, o que é que eu faço se eu não sei traduzir isso que está escrito nas palavras adequadas? São os desafios do vestibular, são os desafios do Enem, dessas provas que vocês vão enfrentar, ok? Vamos fazer mais uma e aí nós vamos terminar, ok? Só mais essa. Então temos um texto, também o texto curtinho a gente vai lá e já lê. Então diz, ó, nossas ações, né, é a felicidade o que o correto é definido em função das melhores consequências, que são definidas em função da maximização imparcial da felicidade dos afetados por nossas ações. Texto meio confusinho, né? Aí, outro fragmento, é uma teoria teleológica e consequencialista. Defende que o fim de... Você fala, cara, e agora? Você vai sublinhando certas palavras que podem servir de pistas, né? O correto é definido em função das melhores consequências. Essa é uma ideia. Será que você lembra de alguma dessas correntes filosóficas que defendia isso, que o correto
é aquilo que é definido em função das melhores consequências? Essa é uma dica, né? É uma teoria teleológica, novamente o vocabulário. O que é teleológica? Aquilo que é voltado para um fim, Consequencialista, acabamos de ver, que tem a ver com consequências. Defende que o fim vamos ver agora o enunciado. Dentre as correntes filosóficas da modernidade, há uma que apresenta a ideia de cálculo ético para qualificar as ações como boas ou ruins, que é denominada de... Essa seria uma questão fácil. Porque se você olhar as alternativas, tem uma palavra ali que a gente também usa no nosso senso comum e que a gente traduz dessa maneira, que é a palavra útil. Quando que uma coisa é útil? Quando ela nos serve. Se nos serve, é bom. Essa é a ideia. Então há uma corrente filosófica, né? Vamos olhar aqui a resposta, chamada utilitarismo, que teve importantes autores como David Hume, John Locke, Jeremy Bentham, Stuart Mill, talvez você tenha estudado alguns desses personagens, e que vão defender esta ideia de que o que importa na ação humana é que ela esteja voltada para o máximo de benefício e o mínimo de prejuízo. Se uma ação tiver esse resultado, ela é moralmente correta, por isso ela deve ser buscada. Muito bem, eu vou encerrar por aqui. Tivemos aí bons exemplos de diversos tipos de questões, mais fáceis, mais difíceis. Acho que você já percebeu onde estão as dificuldades e eu torço para que isso possa ajudá-lo no aprimoramento da sua preparação para o Enem, ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.